Então vamos concluir esse assunto de isotermas de gases reais. Essa figurinha aqui ilustra a região de duas fases, que vai se tornando mais estreita à medida que a temperatura aumenta até chegar ao ponto crítico aqui. Então, se você partir nesse ponto aqui, desse ponto, por exemplo, em T1, você tem gás, você vai decrescendo o volume, a pressão vai aumentando, até chegar nesse momento aqui, nesse ponto aqui na região de duas fases, onde as primeiras gotículas de líquido aparecem, de tal forma que o volume aqui vai ser o volume molar do gás. Você vai diminuindo ainda mais o volume, mais e mais moléculas vão saindo da fase gasosa e formando mais e mais líquido, até chegar nesse ponto aqui em que você não tem mais gás, você só tem líquido. Então, essa região aqui definitivamente é uma região de duas fases, onde você tem uma interface líquido e vapor. Se você for fazer essa compressão nessa temperatura, por exemplo, T4, você pega um volume grande, vai diminuindo o volume, a pressão vai aumentando até chegar nesse ponto, primeiras gotículas do líquido surgem, diminui ainda mais volume, mais e mais líquido surge, até chegar nesse ponto aqui, você só tem líquido. Essa pressão, por exemplo, nessa temperatura T1, essa pressão medida aqui seria a pressão de vapor do líquido nessa temperatura. E aqui você teria então um líquido em equilíbrio com o vapor saturado do gás. Então notem que à medida que a temperatura aumenta, esse domínio, que essa região aqui, esse patamar de duas fases diminui. Nesse ponto aqui você tem um ponto crítico. No ponto crítico você teria assim uma coincidência dos volumes molar do líquido e do gás. Acima da temperatura crítica você não tem, acima da temperatura crítica você não tem possibilidade de formar líquido por compressão. Então você vai ter um fluido, que pode ser gás ou pode ser um fluido mais denso que o gás, mas menos denso que o líquido, seria um fluido supercrítico. Haveria outra maneira de eu sair, por exemplo, desse ponto aqui, onde eu tenho gás, nesse ponto aqui, e chegar a esse ponto onde eu tenho líquido? Sim, haveria. Inclusive sem passar pela região de duas fases. Eu poderia pegar o gás e aumentar a temperatura, por exemplo, aumentando a temperatura desse gás, chegando a esse ponto. Esse ponto onde eu tenho o gás uma temperatura mais alta, pressão mais alta, poderia comprimir então esse gás, chegando a essa pressão aqui, e de repente eu poderia então diminuir o volume, e aí eu chegaria no líquido. Bom, como é que eu poderia dizer? Em nenhum instante nessa série que representa a saída desse ponto onde eu tenho gás até a chegada nesse ponto onde eu tenho líquido, o gás passou por uma região de duas fases. A condensação, no sentido usual do termo, não aconteceu. Então, aqui você tem gás, de repente você chega à fase líquida. Então, como é que eu poderia explicar isto? Deixa eu dar um tempo aqui para eu pensar. Bom, essa sequência de sair desse ponto, que eu poderia chamar de ponto A, por exemplo, onde tem um gás, aumentar a temperatura desse gás, chegar nesse ponto B, para chegar nesse ponto C, depois diminuindo o volume desse gás, depois diminuindo a temperatura desse gás, chegar nesse ponto D, mostra que digamos assim, os dois estados, líquido e gás, podem ser convertidos, transformados um no outro continuamente. Então, nesse ponto aqui, você poderia dizer que D é um líquido, mas também você poderia dizer que D seria um estado gasoso altamente comprimido. Então, isso tem relação com a chamada continuidade dos estados. Vejamos. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre isotermos de gases reais, quem sabe esclarecer um pouquinho mais esse ponto e começar a tratar das isotermas para o gás de Van der Waals. Até lá.